Vamos nessa, Fábio. Rapaz, sabe que foram férias diferentes para mim, né? Normalmente eu pego ali, vou viajar para algum lugar. Normalmente aqui o norte, Nova York, é muito bonito, né? A região de Catskill, um lugar maravilhoso. Outra parte dos Estados Unidos, conhecer um parque, adoro conhecer os parques federais americanos. Eventualmente dar aquela escapulida para o Brasil, para ver a família. Dessa vez as minhas férias foram aqui em Nova York, por um motivo muito especial. Meu irmão, o Fred, né, o Frederico Barão, esteve por aqui. Pela primeira vez ele visitou os Estados Unidos, veio visitar aqui os sobrinhos, né, veio me visitar a Michelle e tal. Então foram 20 dias passeando pela cidade. E é muito louco, né, Fábio, porque você vive na cidade e muitas vezes você não tem tempo, rapaz, para ir naquele lugar que a gente acabou de abrir, aquele restaurante novo, tem uma região aqui do Hudson Yards, que é uma região que estava em reforma já há muito tempo, e você passa de ônibus, passa de metrô, passa correndo, né? Mas você não para dar aquela respirada, para olhar, olha que bonito ficou isso aqui e tal. Então é um outro olhar quando você está turistando pela sua cidade, é muito louco essa diferença, né, do dia a dia, de quando você está atribulado ali com as coisas do trabalho. E foi muito legal, foi muito bacana ir com meu irmão aqui, em lugares que fazia um tempo que eu não ia, visitar de novo, lugares que eu já estava passando todo dia na frente, mas não tinha parado para entrar, para comer uma pizza, para comer um lanche e tal. E é uma Nova York, nessa época, né, normalmente sempre tumultuada. Nova York é uma cidade que você é atropelado no dia a dia, principalmente o turista, né? O turista que anda um pouquinho mais devagar e quem é morador aqui de Nova York, digamos que não respeita muito isso e atropela, principalmente em centros mais tumultuados, a região ali da Times Square e tudo mais. Então o nova-iorquino tem isso na essência, ou quem veio morar em Nova York. No dia a dia o cara te atropela mesmo. Quando você está turistando, você diminui a marcha, né, da sua cabeça mesmo, e vai mais de boa, passeando pelos lugares. Olha, isso aqui eu não tinha visto ainda. Olha essa pintura aqui nesse lugar, essa loja que abriu. E com esse novo olhar pela cidade das férias, né, eu vi uma Nova York que está muito mais vazia do que em outros verões aqui nos Estados Unidos. É uma cidade que está muito mais tranquila até para você visitar. Aquelas longas filas para entrar no museu de história natural, a gente não encontrou dessa vez não, foi super sossegado. Aquele restaurante que tá bombado no TikTok, que você vê ali longas filas, aquela pizzaria que você tinha que marcar um ano antes para conseguir uma vaga, não, agora você consegue entrar ali de boa, né? Mesmo no metrô, sempre tumultuado, abarrotado, não estava tão complicado, né? E eu queria entender por que Nova York estava mais tranquila do que o normal na alta temporada, a temporada do verão, lojas, restaurantes, museus, lugares sempre muito disputados, né? E aí eu descobri um número especificamente que fala sobre os turistas estrangeiros vindo aqui para os Estados Unidos, e há um declínio significativo. O meu irmão veio num voo de São Paulo para Nova York, um voo direto, o voo da Delta, que estava vazio, ele conseguiu ali deitar nas poltronas, né? Não tinha ninguém do lado dele. Na volta, nesse final de semana, também sossegado, não tinha ninguém ao lado dele, o que não é tão comum para essa época, férias escolares. Tudo bem que nem todos os lugares ainda estão em férias, mas é uma temporada, digamos assim, principalmente no hemisfério norte, né? Calor, no verão, de férias. E esses números mostram uma queda significativa do turismo de estrangeiros aqui nos Estados Unidos. Previsão de perdas de 12,5 bilhões de dólares em gastos de visitantes internacionais para esse ano de 2025, uma queda projetada de 8,2% nas chegadas internacionais com pernoite. Aí são diversos países que estão nessa lista, o Canadá principalmente, né, que entrou nessa briga recente aqui com Trump e tal, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Coreia do Sul e tudo mais. Esse indicador mostra que os Estados Unidos são o único país entre os 184 que foram analisados apresentaram declínio nos gastos de visitantes internacionais este ano. E é, claro, uma preocupação para quem trabalha diretamente com isso, seja hotel, seja guia turístico, seja quem está no dia a dia. O turismo, evidentemente, é algo
importantíssimo para algumas cidades, alguns estados americanos, a Flórida, aqui Nova York, Las Vegas, né, Nevada, ali onde ficam os cassinos que estão as moscas, a Califórnia também, mas você não vê nesse momento nenhum incentivo nesse sentido, para atrair mais turistas. Pelo contrário, ontem o governo americano, por exemplo, anunciou novas regras para estudantes que queiram conseguir o visto aqui para o país. Então, quem estiver pleiteando o visto FMJ, o visto americano, agora vão ter que deixar ali todas as janelas abertas das suas redes sociais. Não pode fechar mais nada, senão não vão conseguir acesso ao visto dos estudantes. Então, esse cerceamento, essa dificuldade, talvez tenha afastado tanto o turista. Além da questão da grana, né? Tá caro. Nova York continua cara, mesmo com tanta gente, mesmo não tão cheia assim. Para terminar, Fábio, uma questão que sempre foi histórica aqui de Nova York, me chamou muita atenção, já tinha visto isso mais ou menos no dia a dia, mas percorrendo diversos bairros aqui, não só de Nova York, eu fui para o Brooklyn, fui para o Queens, fui para Astoria, fui para diferentes partes aqui, fui para o Bronx, vi o jogo ali de beisebol, que eu nunca tinha visto antes, fui com meu irmão lá e foi bem legal, inclusive. Eu não vi rato, rapaz. Rato é uma marca de Nova York e não tem mais rato na cidade, né? Algo muito louco. E aí, evidentemente, se trata de um trabalho que a prefeitura está fazendo e está dando certo, em que os donos de restaurantes, quem mora em Nova York, não pode colocar mais comida em sacos plásticos diretamente nas calçadas. Há uma multa pesada para quem fizer isso. Tem que ficar ali em cestos bem fechadinhos que os ratos não têm acesso. E isso fez com que o número de ratos diminuísse muito. As reclamações caíram mais de 25%. Então, é uma Nova York diferente também nesse sentido. Tem menos turista, a cidade está mais vazia mesmo na alta temporada e também tem menos ratos circulando por aqui. Ou seja, quem tiver a chance, venha para Nova York, porque com precinho um pouco mais salgado, vai encontrar uma cidade bem mais agradável para circular e curtir, viu, Fábio? Que maravilha!